Então, meu irmão, minha irmã, nós hoje, dia 8 de julho, estamos fazendo essa reflexão e queremos chegar até vocês com a saudação de paz e bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje, que será tirada do livro do profeta Oséias, que é muito interessante essa leitura para nós, tirada do livro do profeta Oséias, do capítulo 10, versículo de 1 a 3, versículo 7 a 8, o Salmo de Meditação é o Salmo 104 e o Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 10, versículo de 7 a Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. É muito interessante refletirmos sobre essa palavra de Deus, o que ela tem a nos dizer. Portanto, devemos refletir e tentar compreender a mensagem da mesma, que ela nos ajude realmente a estarmos ligados àquilo que Deus precisa e quer de cada um de nós. Portanto, iniciando aí, a palavra de Deus sempre nos ensina, seja com exemplos de coisas boas, seja com exemplos de situações em que são boas. Isso é muito interessante a gente refletir sobre essa palavra de Deus, a forma, o modo como ela sempre nos ensina. Isso nos leva a pensar bem sobre o sentido da vida. Assim, encontramos na primeira leitura da profecia de Oséias constatações e alertas. Constatações de fatos reais e alerta de fatos que virão a acontecer, que é muito interessante. É constante em Israel essa realidade, porque aqui um dos fatos colocados bem claro era como uma vinha que produz bons frutos, frutos abundantes. Porém, esses frutos eram empregados de forma inadequada. E é muito interessante refletir essa questão aí, quando ele fala da vinha dos bons frutos. Tem os frutos que conduzem, que levam a Deus. E tem os frutos que fazem com que as pessoas pratiquem, mas que não chegam a Deus, mas fazem se afastar cada vez mais de Deus. Isso é muito triste, infelizmente, que aconteça na vida das pessoas. Os desmandos políticos, por exemplo, é o fruto que não conduz a Deus. Já está dizendo, desmandos políticos trazem sérias consequências para o país, para a sociedade e para o indivíduo. Ou seja, quando o comando não é coerente, não corresponde àquilo que deveria ser, é claro que vai gerar consequências. Muitas consequências para todo esse tipo de pessoa. Seja para a sociedade, seja para o país, seja para os indivíduos. Isso é muito interessante. Mas não é só isso não. A maneira como cada um de nós emprega os frutos de nossos dons e talentos vai repercutir em nossa vida. A vida está aí. Ou você cuida dela, ou você a destrói. E só tem duas opções, ou a vida ou a morte. Se eu amo a vida, eu cuido dela, eu zelo por ela, portanto estou vivendo. Mas se eu não cuido dela e tudo aquilo que é ruim eu coloco sobre ela, ela vai, claro, eu vou sendo destruído. Logo a morte está ali. Está batendo a minha porta e pedindo realmente para me derrubar. Quantas e quantas vezes as pessoas estão totalmente fora do sentido da vida? Que o que pensam, o que fazem não tem nada a ver com Deus. Quantas e quantas vezes? Por isso a leitura nos faz refletir muito bem, tá? Sobre essa realidade. Se nós empregarmos bem o sentido da vida, as coisas que fazemos, temos bons resultados. Claro. Mas se não empregarmos bem, se empregarmos mal, claro que as coisas não vão funcionar como Deus quer. Deus até que queria, mas eu não quis como o jeito de Deus, ou como Deus quis. E aí, o que vai acontecer? Vai ser tudo o contrário daquilo que de fato deveria ser e fazer. Jesus, no Evangelho de hoje, chama os 12 apóstolos para a missão. Qual era o primeiro passo que eles tinham que dar depois do chamamento? O primeiro passo é exatamente quando ele chama, era pregar o Evangelho e era fazer com que todas as pessoas pudessem conhecer a verdade. Por quê? Porque só a verdade vos libertará. Só a verdade. Por isso, eles tinham a missão de combater e expulsar os males que atingiam as pessoas. Os males que atingiam as pessoas. 12 é também um número simbólico que significa, entre outras coisas, totalidade. Por isso de 12 significa a totalidade.
pode chamar 12, os 12, que significa, tá? Vida plena, chamado total. Você, eu, nós fazemos parte desses 12. Todos aqueles que assumem o compromisso com Deus através da participação da igreja, da caminhada da igreja, esse faz parte do grupo dos 12. É a totalidade, é muito interessante. Todos nós temos o dever de ser operários na messe do Senhor, de fazer o bem, de lutar contra os males e expulsar os demônios. Sim, temos. Porque esses demônios muitas das vezes se apoderam de pessoas, situações, instituições. O nosso papel é esse, como discípulo, chamado pelo Mestre, somos convidados a fazer isso, a fazer o bem e a expulsar demônios. Jesus chama os 12 e lhes dá poder, isto é, o que significa esse poder? Os capacita para a missão, este é o poder, capacitar para a missão. Vemos aqui que Deus não chama apenas os capacitados, mas capacita os que foram chamados. Quantas vezes as pessoas se negam de querer trabalhar nesta ou naquela pastoral, neste ou naquele movimento, neste ou naquele grupo? Porque eu não sei de nada. Nós não estamos chamando as pessoas porque já sabem, mas estamos oferecendo condições, a partir do momento que estamos chamando-as, que elas irão aprender, receber essa formação. Por isso, esse aprender, quer dizer, serão capacitadas para que, juntamente com aqueles que já têm uma certa caminhada, possam juntos trabalhar para fazer acontecer o reino. Tá? É essa que é a finalidade. Assim sendo, não temos de temer o chamado de Deus e achar que não servimos para a missão. Mas se todos são filhos de Deus, se a pessoa disser que não serve para a missão, ele está se negando a ser um missionário. Ele está se negando a dar um testemunho. Ele está se negando, se achando incapaz de se reconhecer como esse filho de Deus. Como é que Deus tem um filho e não dá capacidade para ele trabalhar? Ele tem que querer, tem que partir dele para a missão. Se ele nos chamou é porque espera algo de nós e nos prepara para isso. Vemos que ele chama todos com as suas diferenças, cada um com seu dom específico para exercitar, para fazer, para executar algo. Se todos os batizados entendessem esse chamado, nossa igreja estava cheia de pessoas missionárias, que estavam sempre em missão, desejosos de fazer sempre mais e mais e mais e mais. Sempre. Tá? Entre os que ele chamou havia gente de todo jeito. Havia trabalhadores braçais, havia pescadores, havia pessoas interesseiras, sim, havia. Isto é, que queria obter sua vantagem estando perto do mestre. Sim? Tinha pessoas para tudo. Pessoas mal vistas, voluntários e até desonestos e traidores. Mas pessoa muito amada também. Pessoas tão confiáveis que ele deu a chave. Pessoa tão confiável que era amado por ele, como João, o discípulo que era amado, tá? É lindo isso aí. Todos nós somos igualmente chamados. Todos tiveram a oportunidade iguais, como também nós temos diante de Deus as mesmas oportunidades. Agora, o que pode diferir é a maneira como cada um vai aproveitar as oportunidades recebidas. Tem aqueles que no começo estão maravilhosos, fazem tudo, assumem tudo, mas com o caminhar do tempo, tá? Com o tempo, cadê fulano? Não está mais conosco, já desistiu. E às vezes nem conseguiu aprofundar a fé, não conseguiu entender a mensagem. Tão tal que não está nem conosco mais porque já pulou para outro lado, já está em uma outra instituição. E às vezes já com autoridade para falar. Aqui não tinha. Por quê? Fogem da verdade e depois querem vir trazer a verdade. Se ele não aprendeu, se ele não viveu, se ele não sabia nem o que era a verdade, como é que ele agora está trazendo a verdade? São mentirosos. O que tem de pessoas que já fizeram isso? São traidores, mas existem para tudo, tá? Por isso, minha gente, é muito interessante que tenhamos a coragem de perceber isso. Quando um funcionário de uma empresa sabe aproveitar bem e faz tudo com carinho e com amor aquele serviço, qual é o resultado? Mais tarde o seu patrão poderá lhe efetivar. E ele poderá se tornar um sócio daquela empresa. Poderá se tornar o gerente daquela empresa. Quem sabe mais na frente ser até o dono mesmo majoritário?
Por quê? Porque ele perseverou, ele sabe que ele tinha que caminhar lá de baixo, mas dando passos significativos, sem titubear, sem vacilar, sem trair. O que acontece? Às vezes a gente vai bem, mas às vezes a gente dá passos em falso porque a gente trai a confiança do patrão. Quem é o nosso grande patrão que Deus chamou, que ele capacitou? É Deus. Por Cristo foi Jesus que chamou. Então, se você se sente chamado ou sentiu o chamado de Deus, sente-se capacitado, não sente? Tudo bem, mas venha, que será capacitado na graça dele para prosseguir nesta missão. É o que a igreja tem a nos dizer nesta quarta-feira, através dessas leituras. Então, eu deixo aqui a minha bênção a todos vocês e peço que vocês reflitam bem e não fiquem só para si com esta mensagem, mas também transpassem para outras pessoas, para que eles possam estar clicando também, estar dando um like também e possam estar repassando para outras pessoas. E assim muita gente vai ouvir esta mensagem aí, melhor ainda, porque o Reino de Deus vai atingir mais pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.